Bom dia para todos. É uma honra nesse momento estar aqui meditando na presença do Senhor. Olha que delícia ouvir o barulho da natureza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 36, Mateus 26, versículo 36, que diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: Senta-lhe aqui, enquanto vou ali orar. E levantou consigo Pedro e seus 2 filhos, Zebedeus, e começaram a entristecer-se e angustiaram. Disse então Jesus: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza, num morar. Fica aqui e vigie comigo. Indo um pouco mais diante, prostrou com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, que seja conforme a sua vontade. Né? Então nós podemos ver aqui que Jesus ele volta mais 2 vezes e encontra seus discípulos dormindo. E o tema dessa manhã é: andando no momento de tempestade, ainda estamos dormindo. Vivendo momentos de tempestade, ainda ficamos dormindo. O que eu quero trazer para mim? O que Deus quer trazer para você nesse momento? Nós estamos dormindo. As coisas estão acontecendo, nós estamos dormindo. Nós trazemos três partes nesse texto. Primeiro, Jesus fala para os seus discípulos ficar atento. Segundo, Jesus fala para os seus discípulos: vigiai. E terceiro, o Senhor Jesus diz para os seus discípulos: orai. O que eu quero falar para você? Hoje nós temos que começar a ficar atento, igreja, para não deixar o comodismo falar mais alto. Não deixar as circunstâncias da vida falar mais alto. O medo. Hoje tem pessoas que são extremo, exagerado em tudo. O que eu quero trazer para mim? O que eu quero trazer para você nesse momento? O Senhor Jesus nos orienta. O Senhor Jesus nos mostra a tua palavra e nos orienta como está andando no caminho dele. Está na hora de nós acordarmos para a realidade. Jesus fala atento. E abre comigo ali então. Vocês vão entender por que nós temos que ficar atento. Abre comigo ali em Marcos, capítulo 13, 32, que dizer, 13, 32, que diz assim: E quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão o Pai. Fica atento, vigiai. Você não sabe quando virá esse tempo. E quanto os homens como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa encarregada de tarefa, cada um dos seus servos. E ordenou o porteiro que vigie. Portanto, vigie, porque você não sabe quando o dono da casa voltará à tarde, ou à meia-noite, ou o cantar do galo, ou amanhecer. Nós podemos ver aqui no seu texto que Deus fala para aquele porteiro ficar atento. Mas também Deus, ele fala para aquele porteiro também vigiar. Esse texto para você ficar atento, igreja. Para você ficar atento, igreja. Está na hora de você acordar para a realidade, porque as palavras do Senhor têm se cumprido. Se você ler lá em Mateus 24, todo lá, você não vai precisar nem de olhar Apocalipse. Porque Jesus para e senta bem claro, ele começa a ensinar os seus discípulos o que há de acontecer. E eu quero trazer ao seu coração nesse momento o arrependimento. Quero chamar o seu coração nesse momento o arrependimento. Deus chama a mim, Deus chama você para o arrependimento. Está na hora, igreja, de se arrepender do seu mau caminho. Está na hora, igreja, de você se humilhar na presença da mão do Senhor. Deus, ele quer chamar a mim.
Deus, Ele quer chamar você à realidade. Deus quer despertar você para o caminho dEle. Está na hora de você e a mim a despertar para a realidade. Deus quer colocar a mim, Deus quer colocar você num despertamento. Desperta tu que dorme, igreja. Desperta tu que dorme, igreja. Deus chama a mim, Deus chama você ao despertamento. Nós podemos ver aí também em Mateus capítulo 24, quando Jesus estava naquele mar, junto com seus discípulos. E naquele momento os seus discípulos ali, começa a ficar com medo por causa daquela tempestade. E hoje, quantas pessoas estão com medo por causa dessa enfermidade? Com medo de morrer, com medo de adoecer. Sabe por que você tem medo? Porque hoje você não morreu para o mundo. Sabe por que você hoje tem medo? Porque você não morreu para o mundo. Você hoje vive nesse mundo, desejando esse mundo, tendo prazer nesse mundo. Acorda, igreja, para a realidade. Esse mundo não pertence a nós, esse mundo pertence a Cristo. O que eu quero trazer para mim? O que eu quero trazer para você nesse momento? Um despertamento, um despertamento. Deus quer chamar a mim, Deus quer chamar a você a um despertamento. Acordar, igreja, acordar para a realidade. Deus, Ele chama a mim, Deus, Ele chama você a andar sobre as águas, sem preocupação, sem medo. Deus, Ele quer chamar a mim e quer chamar você para a realidade. Olha o que diz ali na nota, em Mateus, capítulo 14, versículo 24. Mateus 14, versículo 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 14. Glória. Canta, passarinho. Oh, glória. Aleluias. Mas, vamos ler do 23. Tendo se despedido da multidão, subiram sozinho ao monte para orar. E anoitecendo, ali estava sozinho. Mas o barco já estava a considerar distante da terra, fundigando pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. E à alta madrugada, Jesus se dirigia-se a eles, andando sobre as águas. E quando viram ao andar sobre o mar, ficaram aterrorizados e disse: é um fantasma, e gritou de medo. Mas Jesus imediatamente disse: tenha coragem, sou eu, não tenha medo. Então o Senhor disse a Pedro, Pedro disse, se és tu, manda ir a teu encontro por sobre as águas. Então respondeu Jesus: venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a gritar. Senhor, salve-me. É assim que o medo nos faz. É assim que o medo nos faz. Ali, Deus chama os seus discípulos a vigiar 3 vezes. Ele chama primeiro para ter atento, segundo para vigiar e terceiro para orar. O que nós aprendemos nesse momento? Nós temos que ficar atento com as notícias. Segundo, nós temos que buscar a orientação de Deus para suportar essas tribulações. E terceiro, nós temos que orar e pedir a Deus para que possa nos ajudar.